Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e eu tenho aqui que comentar sobre a queda assustadora de desempenho do Nicolas Jarre. Eu acho que isso merece um pouco de atenção, porque assim, né, eu me lembro que quando eu falava lá que ele defendia os pontos de uma final em Roma, né, que são 600 pontos, né, ele caiu logo na segunda rodada pro Francisco Cerúndolo. Eu achei que ia ser, eu falei, ele deve cair para fora até mesmo do top 100, né, só que eu não tinha ideia do tamanho da queda dele. E hoje ele estava jogando, adivinha contra quem? Adivinha contra quem? Alexei Popyrin aí na estreia do ATP 250 de Genebra. Sim, o jogo aconteceu antes mesmo da final em Roma, né? O torneio já tá começando agora no domingo, sabe-se lá por quê. 2 jogos hoje só, mas tá lá, né? E assim, teve o jogo, um jogo parelho, equilibrado, né? E eu fico olhando pro Jarre jogando, porque tem horas que ele tira as bolas ali, né? Os ataques de forehand lindíssimos, né? Aí eu fico pensando, né? Tipo, caraca, o jogo dele ainda tá lá, né? Mas fato é que no final ele ainda perde o jogo. Ele tem ali uma tomada de decisão muito estúpida, porque ele perde o saque dele no final, quando tá ali 5-6 no terceiro set, todos em erros não forçados. O Popper literalmente ele se preocupou em fazer o quê? Jogar uma bola a mais, óbvio, profunda, evitando assim que o Jarre também tivesse as oportunidades perfeitas para ataque, tentando ir mais pelo meio da quadra, tirando ângulo, né? E assim, o Nicolas Jarre errou 4 vezes. E uma delas ali, achei uma das mais assim, estúpidas decisões que eu já vi em muito tempo, né? Acho que foi no 0-15, né? Ele consegue 2 ataques ótimos, aí ele vai para a rede, né? O Popper ele tá devolvendo uns 4, 5 metros atrás da linha de base, não conseguiu andar para frente pela eficiência que teve os ataques dele, né? Aí ele joga a bola passa vai pro outro lado, né? Ele conseguiu colocar. Aí, qual a alternativa mais simples para fazer naquele momento? Uma bola tranquila, fácil. Você coloca ali uma curta e pronto, e nunca ia chegar. O Jair tentou fazer o quê? Uma cruzada no fundo de quadra. E aí é um negócio assim que olha e fala, caraca, e ele errou em profundidade, né? E não precisava exagerar. Ele foi com toda a potência e errou a bola e virou um 0,30, né? E aí ele se colocou numa condição, né, que assim, chegou lá no 15,40, né, uma devolução que o cara acertava, né, e o Popper às vezes sai um winner de devolução de vez em quando, ou uma devolução rápida, aí eles colocavam em maus lençóis, porque eu acho assim, o Nicolas Jarre é um caso de queda no ranking que assim, explica-se muito pelo fato de que acho que tenistas entenderam um pouquinho mais algumas fragilidades do jogo dele. E eu acho que não existe fragilidade pior que fragilidade tática, né? Porque isso mascara todo o talento que um tenista pode ter se o cara não, tipo assim, não tem nenhum mínimo de bom senso ir lá tentar resolver esse tipo de problema. Por exemplo, é o Shapovalov, gente. Shapovalov, ano passado, chegou a estar fora do top 100. Olha o cara jogando tênis, você fica pensando, caraca, o cara é um talento absurdo, tá fora do top 100. Porque, assim, mais do que tudo, você tem que ter inteligência dentro de quadra. A gente para pra pensar, o Bautista Agut, o Carreno Busta, você olha ele jogando tênis, você não se impressiona pela qualidade dos golpes dele. Eu, pessoalmente, não vejo nenhum golpe do Carreno Busta ou do Roberto Bautista Agut que me encantava, entende? Porque, assim, eram tenistas que se baseavam apenas na inteligência tática e em boas conceitos de estratégias, boas leituras dos adversários, entende? E sabia exatamente o que tinha que fazer em quadra. E no final, isso é mais importante. Os caras são semifinalistas de slam, eles ganharam o Masters 1000. Eu não sei se o Bautista Agut ganhou, mas o Caio Busta ganhou. Então, assim, os caras chegaram muito além daquilo que a gente imaginava e até mesmo fora do saibro, porque tênis, esporte, não é um esporte individual, tem que ter muita inteligência e estratégia. O Jarre é um cara que joga muito rápido, ele é muito agressivo, ele bate sem giro o tempo todo. E aí é que a gente fala, você tem que ter variedade. O Casper Ruud fica batendo com giro o tempo todo, o Jarre fica batendo sem giro o tempo todo. Aí o que acontece? A bola dele sai reta, e aí ou é um winner maravilhoso, ou é um erro não forçado, que a bola fica saindo uns 10, 15, 10, assim, 10 metros é uma hipérbole, né? Mas 1 ou 2 metros no fundo de quadra ou pro lado, né? E assim, várias devoluções de segundo saque, que assim, ou era um winner de devolução, ou era uma bola no meio da rede, ou muito para fora. E assim, na maior parte do tempo indo pro erro. É um cara que não teve a paciência para jogar. É um cara que não teve o bom senso de ir lá e planejar assim, vou esperar a janela certa para ataque. Ele tá tentando ir para ataque o tempo todo, e aí no final o que acontece? Ele erra demais, né? E
um jogo assim, que não tá enfrentando um tenista também que vive uma super fase, né? A gente brinca aqui com o Popper, né? Porque é um tenista que eu acabei gostando muito, né? Só pra dar um disclaimer dessa história, porque eu falo às vezes tanto do Popper, é que eu vi esse cara, a primeira vez que eu vi ele jogando foi contra o Nadal em Roland Garros, né? Foi em 2021, inclusive, eu acredito, né? E ele era um dos jovens talentos que surgiu da Austrália na época, né? E ele tinha sido campeão júnior de Roland Garros, o pessoal chamou atenção pra partida, né? Aí me impressionou o fato de que assim, ele começou o jogo, o Nadal atropelando como era de praxe, né? E ele fez um terceiro set inacreditável contra o Nadal, jogando muito, né? Com aquele forehand distribuindo. Ele perdeu o set de uma maneira muito tosca, né? Que ele teve um smash para fechar o terceiro set, assim, e levar o jogo para um quarto, né? Imagina, forçar o Nadal para um quarto set Roland Garros, isso era digno de respeito, mas meteu um smash no meio da rede, né? Mas assim, me impressionou. Assim, tem horas você vê um set de um cara, te impressiona. Aí você continua seguindo o cara, vendo ele, entende? Isso aí foi o que aconteceu. Às vezes não é nada de tão especial assim. A questão é, o Popper vive um ano bem medíocre no melhor dos casos. Eu acho até ruim, entende? Eu tinha expectativas maiores até pela maneira que ele encerrou ano passado, né? Ele fez uma gira de quadradura final, tipo oitavas de final no US Open, o título lá surpreendente em Montreal. Teve a campanha em Paris, eu achei o jogo dele lá muito bom. Eu ganhei do Medvedev e do Berrettini, não é pouca coisa essas vitórias, né? Eu tava esperando mais. Essa vitória é o que dele no ano? A oitava? Não é muita coisa chegando em maio, entende, né? 2 vitórias por mês é pouco, ainda mais para alguém que está defendendo posição em top 30. Mas eu acho que mesmo ele ainda, assim, com todos os problemas que ele vem enfrentando, ele ainda mantém um mínimo de bom senso tático, né? Tipo, o cara soube exatamente o que fazer no final. E o Jarre que teve um momento ali do jogo, ali, quando ele devolve a quebra no terceiro set, aquele winner de forehand fantástico que ele fez, né? Ele não sabe aproveitar isso, né? E continua cometendo as mesmas falhas. E aí o cara cai de 16 do mundo em Roma no ano passado para 150. E hoje ele está em 150 do mundo, gente. Vocês têm ideia de 150 do mundo? Se não me engano, o Wawrinka tá à frente do Jarre no ranking. Se bobear, tá, né? Então, assim, e a gente tá falando do Wawrinka que tá com 40 anos de idade. Não é como se o cara tivesse ali na flor da idade para jogar tênis, né? Então, é um negócio que a gente fala, né? Tipo, o tênis, ele não é apenas talento. E o esporte é assim. Mas é mais do que tudo também saber o que fazer dentro de quadra. Quando você sabe o que faz dentro de quadra, você já torna a vida do seu adversário mais difícil. Quando você sabe o que incomoda ele, quando você usa bem os seus recursos, né? E o Jair, para mim, ele cai tanto no ranking por vários motivos. Mas os dois principais a falta de inteligência tática do que você tem que fazer contra adversário X e Y e a falta da noção de como usar os recursos dele da maneira mais apropriada, né? Porque, assim, é realmente bizarro, né? O Félix Auger-Aliassime não teve um tombo tão grande assim, né? Tipo, e quando eu olho o Aliassime jogando, eu não vejo o tenista que eu vi chegando lá aqueles títulos no final de 2022, não parece o mesmo tenista. Eu vejo o Jarre, que foi finalista em Roma hoje, só que ele é muito mais errático, ele é muito mais previsível, e essa é a pior coisa que você pode acontecer dentro de uma quadra, você ser previsível, o seu adversário saber exatamente o que você faz, os erros e suas qualidades. Porque aí, meu amigo, você fica muito batido para muita gente, talvez até ganhe, mas tem um ponto que você se torna vulnerável, você se complica muito mais do que deveria se conseguisse trazer dúvidas na cabeça do oponente. Então, Nicolas Jarre tem uma queda absurda, muito grande, mas muito grande mesmo. E não há lesões, não há nada que está explicando isso além de pobreza tática e uma falta da noção adequada de como utilizar seus recursos. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.